Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. Você nos conhece, de repente você está chegando agora. O Sã Doutrina é o programa da IPP-TV, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso programa de número 94. Aos poucos aí estamos chegando ao nosso 100º programa. Esse é o programa de número 94. Nós estamos estudando o grande tema soteriologia. Hoje nós vamos estudar o tema natureza essencial da regeneração, mas como nós fazemos sempre, nós vamos retomar um pouquinho o programa anterior, só para contextualizar. Você que de repente está conhecendo a gente agora, você que de repente já nos conhece, mas perdeu o último programa, ou você que assistiu, né, é um assíduo aí participante, estudante conosco de teologia do programa Sã Doutrina, assistiu o programa anterior, mas só para a gente contextualizar, nós vamos aí de forma mais breve. Eu sei que às vezes a gente dá uma empolgada, né? Demora um pouquinho nessa contextualização. Hoje, de uma forma mais breve, nós vamos aí ver o que nós estudamos no programa de número 93. Então venha conosco. No programa anterior, programa de número 93, nós falamos sobre esse tema, o ensino de Paulo, o ensino de Pedro e de João sobre a regeneração. Esse foi o programa anterior. Se você de repente ficou curioso, vai lá no nosso programa, entra na nossa playlist ali na IPP-TV, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e aí você assiste novamente, você pode pausar, fazer as suas anotações, você pode de repente adiantar um pouquinho, acelerar, compartilhe esse nosso conteúdo também, que pela graça de Deus tem ajudado outros irmãos e irmãs no estudo da teologia, ok? Então vamos lá, o que nós vimos no programa anterior. Primeiro, nós vimos que nos escritos desses três irmãos do passado, do apóstolo Paulo, Pedro e de João, eles ensinam basicamente sobre regeneração de uma forma resumida, basicamente isso daqui. Primeiro, que a regeneração é uma mudança radical, nós vamos aprofundar um pouquinho no programa de hoje, tá? A regeneração é uma mudança radical da morte espiritual para a vida espiritual, e essa mudança radical da morte para a vida, ela é operada pelo Espírito Santo. Esse é um ponto muito importante que nós já vimos em programas anteriores, vimos no programa anterior e hoje estudaremos um pouquinho mais, que nós vamos falar um pouco ou melhor, um pouco não, basicamente o programa de hoje é sobre a natureza essencial da regeneração. O que é realmente fundamental, essencial, quando nós falamos de regeneração. E esse é um ponto que nós já vimos e vamos ver com um pouquinho mais de profundidade no programa de hoje. Então perceba como é importante essa contextualização. Quando nós estamos falando de regeneração, da implantação de vida onde não existia vida espiritual, existia até vida biológica, mas não vida espiritual, nós estamos falando de uma mudança radical. E essa mudança radical, ela é operada pelo Espírito Santo. Ok? Um outro ponto que está presente nos ensinos de Paulo, Pedro e de João é que a regeneração é uma transformação radical, agora anexando mais uma outra informação, na qual nós somos totalmente passivos. Esse é um ponto ensinado, preste atenção, em toda a Escritura. A regeneração ela é ensinada em toda a Escritura, obviamente depois da queda. Regeneração ocorre quando Deus implanta vida no homem que estava morto nos seus delitos e pecados. Essa é uma mudança radical, porque vai na raiz, naquilo que existe de mais essencial e fundamental no ser humano. É uma mudança radical porque é da morte espiritual para a vida espiritual. O homem, obviamente, não tem absolutamente nenhuma participação. Não é só porque ele não pode fazer nada, é porque ele não quer fazer nada. Ele é um morto espiritual. O estado dele é de morte espiritual, embora ele esteja vivo biologicamente. Ele é classificado nas Escrituras, entre outros adjetivos, como um inimigo de Deus. Então não é só que ele não consegue gerar vida, ele está morto.
ele não quer a Deus. Então perceba esse aspecto radical dessa transformação radical que classifica, que tonaliza, né, que adjetiva a regeneração. É uma transformação radical operada pelo Espírito Santo, na qual o homem é totalmente passivo. Mas o homem não faz nada? Lembre-se, eu só tenho, preste atenção, nós já vimos e vamos repetir, eu só acredito em mérito humano na regeneração quando eu não consegui entender os efeitos do pecado na vida do ser humano. Aquelas tradições, né, cristãs que acreditam que o homem tem algum tipo de papel na regeneração, elas estão, na verdade, reverberando, elas estão de alguma forma sinalizando um equívoco, um sério equívoco soteriológico, porque antes existe um equívoco gravíssimo antropológico. Me perdoem por essas expressões, vamos então traduzir. Quando alguém acredita que o ser humano tem algum tipo de participação na regeneração, ele não entendeu muitas coisas. Ele não entendeu o que é o ser humano, segundo as Escrituras. Ele não entendeu os efeitos do pecado no ser humano. E ele, por conseguinte, não entendeu a ação soberana do Espírito Santo. Porque quando nós entendemos os malefícios, os efeitos nocivos do pecado na estrutura humana, nós sabemos que, segundo as Escrituras e segundo a nossa experiência interpretada pelas Escrituras, nós estamos mortos espiritualmente. E nós não precisamos só de um remedinho. Nós não precisamos só de uma ajudinha. Quem está doente precisa de um remédio, de um tratamento. Né? Quem de repente está um pouco cansado precisa de uma ajudinha. O ser humano, depois do pecado, não ficou só doente. O ser humano ficou morto. E um morto precisa de ressurreição. Ele precisa de vida. Essa vida é a regeneração. Ok? Um outro ponto. A regeneração não trata-se de um ato em que o ser humano coopera com Deus, mas em que Deus é um único autor, que é basicamente do que nós estamos falando. E o último ponto, a regeneração ela envolve uma renovação interior da nossa natureza, que é fruto da graça soberana de Deus e que ocorre na união com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando de regeneração, nós estamos falando de uma ação soberana revigorante, na verdade ressuscitadora, redentora, redentiva do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então isso nós vimos no programa anterior. No programa de hoje, nós falamos e vamos repetir, nós estudaremos essa natureza essencial da regeneração. O livro que normalmente serve de norte, né? Claro, o livro que serve de base, fundamento, orientador em todos os aspectos e de aferidor de todos os outros livros é a palavra de Deus. Obviamente, acima de tudo, em primeiro lugar e em último lugar, sempre. Agora nós, como nós sabemos pouco, como nós somos alunos e como nós respeitamos, conforme a Bíblia nos ensina, a história da igreja, nós queremos sim subir nos ombros de gigantes para entendermos, né? Para enxergarmos um pouco melhor. E um dos nossos irmãos do passado que nos ajuda é o Anthony Huckman com as suas obras. Né? Ele já está na glória, mas as suas obras aí continuam nos ajudando. Ele é um dos, no final nós vamos apresentar outros irmãos que nos ajudaram também, mas um livro que serve de norteador nesse ponto do nosso curso de soteriologia é o livro Salvos pela Graça. Essa é a 4ª edição, né, a doutrina bíblica da salvação do nosso irmão Anthony Huckman. E aqui eu quero ler uma frase, né, desse livro. Preste atenção. A regeneração é profundamente misteriosa. Primeiro, porque é, por definição, uma obra sobrenatural de Deus.
Segundo, porque jamais podemos observar ou experimentar a regeneração de forma direta. Nós podemos só observar os seus efeitos. Então isso aqui eu sei que provoca um pouco aqueles, né, que são um pouco mais racionalistas, né, que dizem, ó, eu creio só se eu entender tudo. Bom, se esse é o seu critério, então você não vai crer em muitas coisas que são bíblicas e verdadeiras. Porque elas são bíblicas, verdadeiras, são reais, são a realidade. Mas nem sempre a gente consegue, de forma pormenorizada, detalhada, entender tudo. Uma delas é a regeneração. Ela é uma obra, segundo Huckman, e nós concordamos, profundamente misteriosa. Ela é maravilhosa, ela é necessária, ela é suficiente, ela demonstra a soberania de Deus, ela demonstra a nossa total dependência de Deus, né? E ela é também profundamente misteriosa. E aqui ele dá duas justificativas. Ela é misteriosa porque é uma obra sobrenatural. Você não consegue pegar a regeneração, né? Assim como eu estou pegando esse passador de slides. Você não consegue ver a regeneração. Na verdade, você vê os efeitos, os frutos, os sinais da regeneração. Mas a regeneração você não vê. Então, daí a conclusão de que ela é profundamente misteriosa. É disso que nós estamos falando. É isso, são essas verdades que nós estamos, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, buscando estudar. E não é só para encher as nossas mentes, né? É para, pela graça de Deus, experimentar cada vez mais essas realidades. Entender naquilo que é possível compreender essas realidades. Espalhar, ensinar outras pessoas sobre essas realidades. Até porque não existe salvação sem regeneração. Daí, basicamente, a importância desse estudo. Ok? Vamos continuar então? Como sabemos que a regeneração ocorreu, considerando que ela é profundamente misteriosa, sobrenatural, e nós não vemos a regeneração, nós vemos os efeitos, né? Como saber que a regeneração ocorreu? Resposta possível, né? Entendendo a regeneração como sendo a implantação da nova vida, nós podemos deduzir, a partir de certas evidências, com maior ou menor exatidão, maior com respeito a nós e menor com respeito a outros, que ela ocorreu. O que nós estamos dizendo aqui, né? Nós podemos entender que ocorreu a regeneração na vida de alguém deduzindo, observando, com as informações bíblicas, algumas evidências que a Bíblia nos ensina que devem sinalizar a regeneração. E aí, sempre vai ter algum tipo de imperfeição na nossa análise, porque nós somos imperfeitos, ok? Então, é com maior exatidão em nós mesmos, ou seja, eu sou um regenerado? Faça essa pergunta, né? E busque as evidências. Eu me arrependi verdadeiramente, continuo me arrependendo dos meus pecados? Eu acreditei, confiei e continuo confiando somente, desculpe, no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Poderíamos fazer outras perguntas, mas vamos ficar só nessas duas. Se a resposta que você dá, tá? Não tente perguntar a outra pessoa, pergunte a você mesmo sobre o arrependimento sincero, o que já ocorreu e continua ocorrendo, e sobre a fé sincera, que já ocorreu e continua ocorrendo só no Senhor Jesus. Se a resposta a essas duas perguntas é sim, se isso é verdade, se você está sendo sincero, esses são sinais que acompanham a regeneração. Só existe verdadeiro arrependimento e verdadeira fé no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador,
porque a pessoa foi regenerada. Então perceba, nós estamos falando dos sinais da regeneração. Então você faça uma autoanálise orientada pelas Escrituras e, obviamente, você conversa com as pessoas também, fazendo essas perguntas, né? E se a pessoa responder para você de uma forma sincera, esses são sinais que acompanham a regeneração. Dessa forma, com muito cuidado, sabedoria, né, com prudência, nós podemos sim saber que a regeneração ocorreu, ok? Vamos lá. Podemos fazer 3 comentários ou considerações ou afirmações a respeito da natureza essencial da regeneração. O que é essencial? O que é realmente fundamental quando nós falamos de regeneração? Então aqui 3 afirmações, considerações, comentários sobre essa questão. Primeiro, a regeneração é uma transformação instantânea, tá? Ela é pontual, ela não é processual, ela é pontual. Essa é uma primeira afirmação, um primeiro comentário, uma primeira consideração que nós podemos fazer sobre a regeneração. Vamos refletir um pouco sobre isso. Não é um processo gradual, como a santificação progressiva ou como a perseverança. A santificação progressiva, que nós estudaremos mais à frente, Deus permitindo, ela não é pontual, ela é processual. A perseverança, né, ela também, obviamente, é processual, que nós também estudaremos, Deus permitindo. Mas a regeneração não, ela é pontual, ela é instantânea, tá? Vamos lá. É uma mudança da morte espiritual para a vida espiritual, por isso ela é pontual. Né? Não existe um meio termo entre morte e vida. Ou você está morto ou você está vivo. Você não pode estar meio morto nem meio vivo. Então, como existe essa mudança, ela não é gradual, né? Ela nem processual. Ela é pontual, ela é instantânea. Efésios 2:25 diz: estando nós mortos em nossos delitos, olha só, estava morto, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse versículo clássico de Efésios, né? Ele é um dos textos que mostram claramente essa passagem radical, não gradual, pontual, instantânea da morte para a vida. Ok? Vamos lá. Perceba que essa expressão nos deu vida, ela está num tempo verbal lá no grego, chamado auristo. E o que o auristo comunica? Esse tempo indica a ação instantânea, que perdura, né, para depois, mas indica que a ação instantânea e que ocorre em um determinado momento, cujos efeitos vão continuar. Mas aquilo que aconteceu naquele momento. Esse nos deu vida aconteceu no momento específico, pontual, instantâneo, naquele momento. Os efeitos, eles vão permanecer, ok? Mas o tempo auristo lá no grego comunica exatamente essa ideia. Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E um detalhe aqui, tá? Antes da gente explicar essa expressão, abrir o coração, que eu já adianto, também está no auristo. Então você imagina, né, que basicamente é a mesma ideia. Mas antes, aqui tem um detalhe importante, que o texto nos ensina que Lídia, né, esse é o texto clássico que fala da conversão de Lídia, tá? Esse é o texto clássico que vai falar de como que Lídia foi convertida. Alguém poderia dizer, olha, mas é o próprio texto que diz que ela era temente a Deus. Essa expressão temente a Deus, ela tem que ser entendida corretamente dentro do seu contexto. Lídia era uma mulher religiosa. Lídia era uma mulher que já tinha respeito por questões da religião judaica, mas ela não era convertida ainda, ok? Isso tem que ser muito bem explicado.
Quando essa expressão temente a Deus não é equivalente a Lídia era convertida, não. Ela vai ser convertida agora, quando o Espírito Santo, né, quando o Senhor abriu o coração para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Antes disso, ela era uma mulher temente a Deus nesses moldes. Uma mulher religiosa, uma mulher que cumpria alguns rituais ali da lei judaica, uma mulher que era respeitosa e atenta e interessada por questões de religião. Mas era convertida ao Senhor Jesus Cristo? Não, ela será convertida aqui, ok? Então vamos lá. Essa expressão aqui, abrir, né, o abrir o coração, também está no tempo auristo, indicando uma ação instantânea, pontual, e que ocorreu num determinado momento, cujos efeitos eles continuam, eles têm a sua continuidade, ok? Então vamos lá. Atenção, muita atenção aqui, preste atenção. Mesmo que não possamos saber do momento exato da ocorrência da regeneração, nós podemos estar certos de que ela deve ser instantânea. Por quê? Porque não existe meio termo entre morte e vida, como nós já falamos. Não existe alguém que está meio morto. Eu sei que no popular nós até falamos, né? Ah, ele está quase morto. Não, mas ainda não está morto. Só existe morto e vivo, né? Tem até a brincadeira lá que as pessoas fazem, né? Mas inclusive na brincadeira morto e vivo, quem está brincando de morto está vivo, né? Se tiver alguém morto ali, parou a brincadeira. O que mostra a seriedade da questão. Não existe meio termo. Ah, ele está quase... Não, então... nós até falamos, ele está quase morto. Não, mas então ele está vivo. Não existe meio termo. Então, por isso, observando os textos, nós observamos dois, existem outros textos, e observando a nossa experiência, interpretada corretamente pelas Escrituras, nós sabemos que a regeneração, ela é uma transformação instantânea, pontual, porque é uma passagem da morte para a vida, e não existe meio termo entre essas duas realidades, ok? Vamos lá. Segundo ponto, segunda afirmação que nós podemos fazer acerca do caráter essencial, da natureza essencial da regeneração. A regeneração é uma transformação sobrenatural. Já falamos um pouco sobre isso e vamos agora buscar aprofundar um pouco, tá? A posição reformada sobre a regeneração pode ser conhecida a partir da consideração, entre outras coisas, né, entre outros documentos, das palavras do Sínodo de Dort. Nós poderíamos ir para o breve catecismo, para o catecismo maior de Westminster, poderíamos ir para a confissão de fé de Westminster, poderíamos ir para a segunda confissão escocesa, nós poderíamos ir para a confissão belga, mas nós vamos aqui para um documento importante na tradição reformada, que são, né, os cânones de Dort, que foram confeccionados nessa reunião, no Sínodo de Dort, ok? Vamos dar uma olhada nesses documentos importantes aqui. Preste atenção, tá? Depois você vai poder parar o vídeo, escrever, anotar, conferir, tá? Para ver se está certo, enfim, tá? Então, nos capítulos 3 e 4, no artigo 11, lá nos cânones de Dort, lá está escrito assim. Aqui tem muita coisa preciosa, ok? Vamos lá. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão. Quem que opera a conversão é Deus. Da seguinte maneira, ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Então perceba aqui o homem totalmente dependente de Deus nesse processo de transformação regeneradora, tá? Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra os recantos mais íntimos do homem, que o homem não tem acesso. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade que antes não existiam, agora passam a existir, tá?
E lembrando que nós já estudamos um pouco essa palavra. A ideia da circuncisão é uma ideia de regeneração, tá? Então vamos lá, aqui ó. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras, tá? Baseado no texto de 1 Coríntios 2,14. Então perceba a riqueza. Sabemos, né, que tem uma certa complexidade, né? Tem uma certa densidade esse parágrafo aqui, mas perceba que especificamente quando nós queremos, né, entender esse aspecto essencial da regeneração, aqui nós temos várias informações preciosíssimas, onde Deus é que vai ao encontro do homem, porque se ele não fosse, o homem permaneceria morto. Ele está morto espiritualmente. Então, se existe salvação, é porque Deus opera essa salvação. Ele regenera, né? E é sobrenatural, é instantânea. E nesse ponto nosso né, destacar esse aspecto sobrenatural. Vem de cima, não tem participação do homem não, tá bom? Nos capítulos 3 e 4, artigo 12 agora, tá? Perceba, esta conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação, tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós, sem nós. Isso aqui é precioso. Deus opera em nós, sem nós, porque estávamos mortos. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral. Isso aqui é interessante, porque os nossos irmãos ali do Sínodo de Dort estavam conversando, rebatendo, respondendo a outras pessoas que acreditavam que a regeneração tem a ver com a persuasão moral. E não é não, tá? Não é não. É uma transformação sobrenatural, ok? Nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Aqui é a mesma coisa. Esses irmãos do Sínodo de Dort estavam conversando, os nossos irmãos reformados, estavam rebatendo, eles estavam defendendo o ensino bíblico em relação a outras pessoas que acreditavam que na regeneração Deus faz a sua parte, mas o homem tem que fazer a dele. Não. Na regeneração, não. Na regeneração, Deus vai lá e faz. Deus opera vida. E aí, depois que Deus promove vida, implanta vida naquele que estava morto, essa vida vai ser sinalizada por ações de vida. Essa pessoa vai ouvir o Evangelho, ela vai se arrepender dos seus pecados e vai crer no Senhor Jesus. É eficaz. Então, esses irmãos estavam respondendo biblicamente a outras orientações que estavam ali dentro da igreja, mas que, infelizmente, das quais nós discordamos sim. Né? Discordamos sim. Não existe essa questão, né, de que nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta o poder do homem. Que poder do homem? O poder vem de Deus. E aqui o homem não é uma marionete, não. Essa não é a questão. O homem estava morto. Ele precisava ser ressuscitado, ok? Ao contrário, a regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima e, ao mesmo tempo, agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. Não cabe em palavras. Você até esboça algumas coisas, igual ele está esboçando aqui. Ela é agradabilíssima, é maravilhosa, mas é muito mais do que as nossas palavras podem expressar. Você já viu, assim, um defunto voltar a ter vida com seus olhos? Você já viu? Eu imagino que não. Eu nunca vi. Em um outro sentido,
todos nós estávamos mortos no pecado. E se cremos no Senhor Jesus, é porque um dia nós nos arrependemos, sim, é verdade. Nós cremos no Senhor, sim, é verdade. Graças a Deus. A fé e o arrependimento são são necessidades do homem. É o homem que tem que se arrepender, é o homem que tem que ter fé, é verdade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É verdade. A questão é, quem consegue, estando morto nos seus delitos e pecados, se arrepender e crer em Cristo sem a ajuda do alto? Essa é a questão. Então nós entendemos pelas Escrituras que a mesma Escritura que nos ensina que arrependimento e fé são necessidades do homem, é a mesma Escritura que ensina que arrependimento e fé são obras da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não viesse até nós, nós nunca iríamos até Ele. Ok? Continuando. De acordo com o testemunho da Escritura, inspirada pelo próprio autor desta obra, regeneração não é inferior em poder à criação ou à ressurreição dos mortos. Olha só, ele está dizendo aqui para nós, o documento nos ensina que a regeneração, em termos de poder, ela equivale ao haja luz, à criação, e à ressurreição dos mortos, porque ela é uma ressurreição dos mortos, ok? Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados e de fato passam a crer. Portanto, a vontade que é renovada não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sobre a ação de Deus por si mesma. Por isso, também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende, mediante a graça que recebeu. Então aqui é muito interessante. Primeiro, deixa bem claro quem é o autor da regeneração. Quem é totalmente dependente é o homem. Quem é totalmente soberano é Deus. Agora, ao mesmo tempo, nós temos aqui a vontade humana envolvida em segundo lugar, como uma resposta certa, depois que o Espírito Santo fez toda a sua obra, né? Por isso aqui, ó, a vontade que é renovada não é apenas acionada e movida por Deus. Ela também é, mas ela age também. De que forma? Sozinha? Baseada nas suas forças? Não. Ela age também sob a ação de Deus, por si mesmo. Sob a ação de Deus, por si mesmo. Por isso também se diz corretamente que o homem crê, o homem se arrepende. Ponto final? Não. O homem crê, o homem se arrepende mediante a graça que recebeu. Porque se não tiver essa graça, não crê e não se arrepende. Ok? Vamos lá. E os capítulos 3 e 4, agora o artigo 13, né? A forma como Deus opera, os crentes, enquanto vivos, não podem entender completamente. A gente não entende completamente a forma como Deus opera. É possível entender naquilo que a Bíblia nos revela, mas nós não conseguimos entender completamente tudo. Entretanto, porém, estão tranquilos, sabendo e sentindo que por esta graça de Deus eles creem com o coração e amam seu Salvador. Então, graças a Deus que a nossa tranquilidade, né? Graças a Deus que essa alegria que o povo de Deus tem não advém do fato de que eles compreendem tudo, de que nós compreendemos tudo. Não. Nosso descanso vem do próprio Deus, de estar nas mãos de Deus. Né? Então, estão tranquilos, né? O povo de Deus está tranquilo, sabendo e sentindo que por esta graça de Deus eles creem com o coração e amam seu Salvador. A gente não consegue compreender tudo. E a nossa paz não vem disso, porque se viesse a gente não teria paz. Mas nós sabemos. Eu era cego e agora eu vejo. Houve um tempo em que eu não acreditava. Hoje, graças a Deus, eu acredito.
Eu confio em Deus. Eu me arrependi e me arrependo dos meus pecados. Eu confiei e continuo confiando no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador único, o meu único Redentor, o meu suficiente Senhor. Isso eu sei e nisso eu me alegro. Amém? Vamos lá. Sendo assim, a regeneração é uma transformação sobrenatural. Ok? E o terceiro ponto, são três. Estamos vendo essas três afirmações, né? Essas três considerações que podem ser feitas acerca dessa natureza essencial, daquilo que é essencial em se tratando de regeneração. O terceiro ponto, que nós vamos dividir em três também, é esse daqui. A regeneração é uma mudança radical. Em que sentido? Vamos lá. A expressão radical vem da palavra latina raiz, né? Radix, e isso comunica a ideia de que a regeneração é uma mudança na raiz, no coração, naquilo que existe de mais profundo na constituição, estrutura, na natureza humana. Então vamos ver agora três verdades sobre essa mudança radical. Três afirmações que nós podemos fazer sobre essa mudança radical. Primeiro, a regeneração significa a doação ou a implantação de uma nova vida espiritual. Como seres humanos depois da queda estavam mortos, já falamos sobre isso, no momento da regeneração ao pecador é dada o quê? Vida espiritual. De novo, só que agora ampliando um pouco mais, né? Segundo, Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida. Então, se deu é porque antes não tinha. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, passado, né, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Preste atenção na mudança no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então perceba esse aspecto, né, da doação. Por isso, deu graça, sendo rico em misericórdia, nos amou. O amor tem a ver com essa atitude de doar. Todos esses pontos aqui, essas palavras destacadas, ilustram essa verdade, que a regeneração significa doação, implantação de nova vida espiritual. Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, o que aconteceu? Vos deu, olha só a doação de novo aí, vos deu o que? Vida juntamente com Ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Romanos 7:8. Por isso, o pendor da carne, né, essa inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então perceba que o texto nos ensina dessas duas realidades que existem, né? Aqueles que se inclinam para as coisas que não são de Deus, aqueles que se inclinam para as coisas que são de Deus. E o texto, não de maneira tão clara como os outros dois, ele também deixa bem claro que o povo de Deus é o povo que foi agraciado por Deus, sendo salvo por Deus, sendo regenerado por Deus. Ok? O pecador morto é feito espiritualmente vivo. Preste atenção. A resistência é alterada para a não resistência. E a inimizade contra Deus é transformada em amor a Ele. Algumas pessoas podem perguntar, é possível resistir à vontade de Deus? Claro que
Em algum sentido né? Todas as vezes que nós dizemos não, né? Às vezes que nós pecamos, de alguma forma nós estamos resistindo a algum aspecto da vontade de Deus. Né? Os mandamentos, você pega os 10 mandamentos. Os mandamentos, eles refletem a vontade de Deus. É possível resistir à vontade de Deus? Nesse aspecto, sim. Agora, mudando agora o foco, né? Esse assunto tem várias facetas. Quando Deus quer salvar alguém, é possível que essa pessoa que é objeto do amor salvador de Deus diga não de forma final? Essa pessoa pode até resistir durante um tempo. Isso tudo dentro da soberania de Deus, Deus sabe de tudo. A questão é, quem é mais forte? É uma pergunta retórica. Né? Será que Deus tem força para vencer a resistência do coração humano? Se não tiver força, ele não é Deus. E aquelas respostas, né? Mas Deus é uma pessoa educada. Deus é uma pessoa que ele não puxa ninguém vai para o céu, né, pelas orelhas, puxado pelas orelhas. É claro que não. Mas, normalmente, esse tipo de pergunta, de questionamento, é levantado por pessoas que têm uma noção equivocada da soberania divina e equivocada também acerca do estrago que o pecado fez no ser humano. O ser humano realmente, depois da queda, em Gênesis 3, ele está morto. E aí, isso aqui nos ajuda. A resistência que todos nós temos, em alguma medida, ela é alterada para não resistência. O Espírito Santo, ele transforma de uma forma graciosa e soberana. A inimizade contra Deus é transformada em amor a Ele. Então, quando o Espírito Santo toca no coração, na vida de alguém, não é que ele puxa alguém para o céu pelas orelhas, não. E não é que Deus também fica, né, assim, torcendo para a pessoa aceitá-lo, não. Deus salva. E Ele salva de uma maneira que Ele faz, diferente do que eu e você fazemos. O que Deus faz é soberano, é santo, é perfeito, é justo, é bom. Então Ele salva de uma maneira perfeita, soberana. Ele vence a nossa resistência. Esse é o ponto. É possível resistir? De forma final? Não. Porque quem vence a resistência, a obra regeneradora do Espírito Santo, vence as barreiras, vence as resistências. Ok? Regeneração significa que a pessoa que estava fora de Cristo está agora em Cristo, unida a Cristo. É uma transformação radical, vai até a raiz, não é superficial. Ok? Segundo ponto, a regeneração é uma mudança que afeta a vida toda. Embora existam estudiosos que entendem que a regeneração diz respeito a uma iluminação somente da mente e do intelecto, pois a vontade do homem não teria sido totalmente afetada, o entendimento reformado é bem diferente. Então perceba aqui, principalmente ali no contexto da Reforma Protestante, antes também, né? Na época ali da patrística, né? Mas pegando esse recorte histórico da época da Reforma Protestante, algumas tradições, na verdade uma tradição bem específica, a tradição romana, entendia, né, que o homem não caiu, né, acerca da queda, o homem não caiu em todos os aspectos. A depravação não foi tão total assim. Houve pelo menos uma área, a área do intelecto, que não caiu, né? Que não foi manchada. E por ali o homem pode, de repente, até construir algumas coisas. O entendimento bíblico reformado definitivamente não pensa dessa forma. O pecado, ele atingiu todas as áreas da existência humana. Graças a Deus, não foi de forma total em todas, né?
Imagine cada área da existência humana como se fossem copos, né? Como se fosse um copo, como esse, né? Então você tem uma área da intelectualidade, uma área das emoções, uma área do aspecto biológico, uma área do aspecto religioso, digamos assim. Então, a pergunta é, o pecado, ele tocou em todas essas áreas? Tocou em todas. Graças a Deus que não foi até a tampa, porque senão seria impossível inclusive a nossa convivência. Mas o pecado manchou todas as áreas da existência. Manchou o intelecto? Manchou. Manchou o aspecto relacional? Claro que manchou. Nossa relação com Deus, com o próximo, com o mundo, a nossa percepção de nós mesmos, todas as áreas. Por isso, depravação total, tá? Depravação nesse aspecto aí, tá? O entendimento reformado é bem diferente. É isso que nós estamos falando, que realmente tocou em todas as áreas, ok? A posição reformada entende que a regeneração é uma mudança total, que envolve a pessoa em sua totalidade. E por quê? Porque o homem, em todas as áreas, ele foi manchado pela queda. Então essa mudança tem que atingir todas as áreas também. E ela atinge todas as áreas. Em termos bíblicos, a regeneração significa a doação de um novo coração. Palavrinha que nós utilizamos alguns slides atrás, circuncisão do coração, né? O coração, nas escrituras, nós já vimos isso em antropologia, é o centro de todas as atividades e a fonte da qual fluem as correntes das experiências mentais e espirituais. O coração, conforme, né, o professor Fabiano de Almeida dizia lá nas nossas aulas, é o centro hermenêutico, ou seja, o centro a partir do qual nós interpretamos a nossa vida. Coração é aquilo que existe de mais profundo no ser humano. O pecado é tão sério que ele foi até o mais profundo do ser humano, até o coração. Provérbios nos ensina, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. A regeneração, ela é tão profunda que ela vai até o mais profundo do nosso ser e resolve todos os problemas que o pecado causou. Só Deus pode fazer isso. Eu não posso, você não pode. Ok? Do coração vêm os pensamentos, as emoções, a vontade, a crença, a oração, o louvor e tudo mais. As fontes da vida, acabamos de falar, vêm de lá. Ok? Na regeneração, essa vontade, ela é o quê? Renovada. Por outro lado, é importante lembrar que isso não significa que a regeneração opere a remoção de todas as tendências pecaminosas, pois, ainda que as pessoas regeneradas sejam novas, é verdade, elas ainda não são perfeitas. Nós ainda vamos falar sobre isso quando estivermos estudando, Deus permitindo, sobre santificação, tá? Santificação progressiva, a perseverança dos santos, né? A preservação de Deus na nossa vida, que nos faz perseverar, tá? Mas aqui, adiantando um ponto. O pecado, ele atingiu todas as áreas, e a regeneração, ela também vai no mais profundo do nosso ser, operando mudança em todas as áreas, e a partir da regeneração dá-se início ao processo de santificação, né? A pessoa consegue se arrepender, consegue crer em Cristo, ela é justificada, ela é adotada, dá-se início ao processo de perseverança e de santificação. Isso é verdade. A pessoa é uma nova pessoa, é uma nova vida, é uma vida nova, mas ainda não é uma vida perfeita. Isso a Bíblia nos ensina, isso nós vemos no Antigo e Novo Testamento, na vida dos personagens bíblicos, tá? A impecabilidade é um atributo que o ser humano experimentará nos novos céus e nova terra. Do lado de cada eternidade, nós estamos num processo, o povo de Deus está num processo de santificação. Nós ainda não somos perfeitos, ok? Todos nós sabemos disso. A Bíblia nos ensina, eu e você,
quando nós interpretamos a nossa vida corretamente, biblicamente. Interpretar a vida corretamente é interpretar com as lentes das Escrituras. Nós sabemos, isso é óbvio. Eu sei que algumas pessoas discordam disso, mas isso é óbvio. Eu e você, nós não somos perfeitos ainda. O cristão já é uma nova pessoa, mas não é uma pessoa perfeita. Está sendo aperfeiçoado à imagem de Cristo e um dia, pela graça de Deus, sim. Ok? E o último ponto, a regeneração é uma mudança que ocorre num nível subconsciente. Nós até já começamos a falar disso lá no início da nossa aula, tá? Pense, a Bíblia descreve o nosso estado depois da queda como de mortos espirituais. Isso já vimos. Sendo assim, se somos corruptos depois da queda, né? Não sujeitos à lei de Deus, inaptos para aceitar as coisas do Espírito de Deus, não podemos conscientemente decidir sobre nossa transformação, né? Então, de novo, é sobrenatural, a regeneração é sobrenatural, ela é pontual. E ela ocorreu quando nós estávamos passando da morte para a vida. Então, a gente não tem consciência a gente pode ter consciência do arrependimento, da fé, sim, eu criei naquele dia. Eu confiei naquele dia, eu ouvi aquele sermão e ali eu me arrependi e criei no Senhor Jesus Cristo. Confiei nele. Mas ninguém tem consciência do dia da regeneração. Porque quando ela ocorreu, a gente estava morto, passando da morte para a vida. Então, nesse aspecto, ela é uma mudança que ocorre no nível subconsciente. A gente não tinha consciência de todas essas questões, tá? Devemos ser mudados na raiz do nosso ser, de modo sobrenatural. Trata-se de uma mudança no nível subconsciente. Nós não temos ciência do momento exato da sua ocorrência, pois estávamos mortos. Embora, aí um ponto importante também, embora se manifeste no nível consciente. Perceba, ela ocorre, né? E a gente não tinha consciência de tudo. Mas existem manifestações no nível consciente. Em que sentido? Todo mundo que é crente sabe, depois que creu em Cristo, que ele tem vida. Nós sabemos, depois que ocorre a regeneração, que nós temos vida. Então, todo mundo que é cristão, ele não lembra do dia da regeneração. Não tem como lembrar, é inconsciente, é subconsciente, tá bom? Mas você tem algumas coisas que são conscientes. Você sabe, por exemplo, todo cristão sabe agora. Você que é cristão, você sabe agora que você tem vida espiritual. Que você não está morto espiritualmente. Quando você peca, isso te deixa triste. Você se arrepende. Tudo isso é consciente. Você crê em Cristo. Tudo isso é consciente. Mas a regeneração ocorreu, né? Isso aqui tem lá a sua complexidade, né? Claro. Ocorreu quando Deus implantou vida e você estava morto. Aí depois que você passou a ter vida. Então, quando ela ocorreu, você não estava entendendo o que estava acontecendo, não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Ok? Mas nós sabemos. Hoje eu creio. Hoje eu me arrependo. Hoje eu quero ler a Escritura. Domingo eu quero estar na casa do Senhor. Para louvar e adorar o Senhor. Para ouvir da palavra do Senhor. E a palavra é pregada, o texto me confronta, eu me arrependo. Tudo isso é consciente. O texto me anima e diz que há esperança em Cristo. Isso me anima, tudo isso é consciente. Ok? Observando os termos usados na Bíblia para descrever a regeneração, podemos concluir que essa mudança ocorre num nível subconsciente. Vamos testar alguns aqui? Se alguém não nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nos deu vida juntamente com Cristo. Existe um grau, um tom, né, desse nível subconsciente em todas essas expressões. Está falando de uma mudança da morte para a vida. Depois você passa a ter consciência. Mas naquele momento ali, você não sabe o que está acontecendo. Ok? Todas essas expressões apontam para uma transformação nas raízes subconscientes do ser humano. Nesse sentido, na regeneração, somos totalmente
passivos. Não tem como um morto ser ativo. Tá? Embora algumas pessoas, infelizmente, insistam, não, na regeneração não há ação do homem, porque o homem está morto. Deus, de forma soberana, perfeita, sobrenatural, instantânea, ele regenera. Ok? Considerações finais e aplicações. Vamos lá. A regeneração é uma obra sobrenatural, misteriosa e real. Às vezes a gente usa a palavra misteriosa, né, como oposta de real. Não. Aqui não. Sobrenatural, misteriosa, nós não entendemos tudo, real. É totalmente real. Toda pessoa que é cristã sabe que ela é sobrenatural, a regeneração é sobrenatural, misteriosa e real. Você está orando por alguém, pedindo para que Deus derrame misericórdia e graça na vida daquela pessoa que você ama. E um dia a pessoa tinha um outro, ela falava de um jeito, pensava de um jeito, se comportava de um jeito, até que um dia houve a transformação. Você sabe que aconteceu a regeneração ali. Um dia ela se arrependeu e creu em Cristo. Regeneração, você pode ter certeza que aconteceu antes, tá? E aí isso é maravilhoso. Você chora de emoção, né? Você chora de emoção. Você sabe o que aconteceu ali? Foi sobrenatural. Não foi natural. Foi misterioso, embora você veja sinais. E é real. Justamente porque você vê os frutos. Os frutos são reais. Mas não dá para você fechar numa equação matemática. Tá? Embora não possamos ter consciência do tempo exato em que a regeneração se deu, podemos olhar para os frutos que testificam da regeneração. Já falamos sobre isso. A regeneração é uma transformação radical da morte para a vida. Portanto, ela não é um processo, mas ela é um ato instantâneo. Já falamos também bastante sobre isso. A regeneração é uma transformação sobrenatural, onde é Deus quem faz absolutamente tudo e o homem é totalmente passivo, pois está morto. Lembre-se que morto espiritualmente, o homem não somente não consegue agir, mas não quer agir em conformidade à vontade de Deus. É muito mais profundo. Não é só não conseguir. O homem é inimigo. Morto espiritual é inimigo. Ele não quer. Ele é inimigo de Deus. Ok? A regeneração é uma transformação radical. A significa a doação ou a implantação de uma nova vida espiritual. B é uma mudança que afeta a vida toda. E C é uma mudança que ocorre no nível subconsciente. Na regeneração, nós vemos a nossa total incapacidade de nos salvarmos. Isso é real. Nós não conseguimos nos salvar. Nós perdidos, conseguimos aumentar a nossa perdição, mas salvação a gente não consegue, não. B, a gente vê na regeneração nossa total dependência de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente responsáveis de Deus. Mas aqui na regeneração, a gente está falando da dependência. Ok? Quando a gente fala que nós somos totalmente responsáveis diante de Deus, a gente está falando depois que a gente entra na vida. Ok? E, obviamente, a gente fala também quando o homem está perdido nos seus pecados. Totalmente responsável. Aqui, especificamente, nesse recorte da regeneração, estamos querendo deixar bem claro que, para a salvação, nós não conseguimos fazer nada, a não ser piorar o nosso estado. Nesse aspecto, somos totalmente dependentes da ação graciosa de Deus em nosso favor. Na regeneração, nós vemos, vou destacar quatro verdades aqui. Primeiro, nós vemos a nossa total incapacidade de nos salvarmos. Nós não conseguimos nos salvar. Perdidos, caídos, cativos ao pecado, nós conseguimos piorar o nosso estado de perdição. Mas nos salvar não conseguimos não, ok? Nós
Vemos também na regeneração, B, a nossa total dependência de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus para nos dar vida. Nós estávamos mortos. Ok? C, nós vemos também o poder redentor de Deus operando vida em meio à morte. Nós vemos exatamente isso. O poder redentor de Deus dando vida onde não tinha vida. E D, a demonstração, nós vemos a demonstração da soberania divina sobre tudo, absolutamente tudo, e sobre absolutamente todos. Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Na regeneração, isso fica mais explícito ainda. Ok? Nossa resposta em relação a tudo isso, qual deve ser? Nossa resposta por tão grande salvação, imerecida, graciosa, deve ser de, primeiro, gratidão. Muito obrigado pela salvação. Deve ser de consagração. Consagração é separar-se para o sagrado, é viver realmente para a honra e para a glória de Deus. Deve ser de adoração. Só há um Deus, o Deus que se revela nas Escrituras. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. A Ele toda a gratidão, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É expressar elogios, honra por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é gracioso. É render graças, é render elogios por aquilo que Ele é. Adorar a Deus. Fidelidade. Nós devemos ser fiéis a esse Deus. Nós devemos lutar contra as idolatrias, sejam elas quais forem. E essa é uma batalha do coração. Essa é uma batalha interna e externa que todo cristão experimenta todos os dias. E só luta quem é cristão. Quem não é cristão já está entregue. Quem não é cristão, obviamente, é chamado ao arrependimento. Enquanto a vida, ainda existe esperança. Em Cristo Jesus, a partir do arrependimento dos seus pecados e da fé no Senhor Jesus, há esperança, há perdão, há redenção. Há uma nova chance. E para aqueles que já são cristãos, nós devemos nos lembrar, sejamos fiéis a Deus. E também a nossa resposta, né, deve ser de evangelização. É espalhar, é propagar a mensagem do Evangelho, que deixa bem claro que, mediante arrependimento e fé, em Deus, em Cristo Jesus, existe perdão, existe recomeço, existe uma nova chance, existe salvação, existe redenção para você. Ok? Que Deus nos ajude, que seja conosco, que Deus nos ajude, que Ele seja conosco, para a glória dEle e para a nossa alegria nele. A gente termina dessa forma. Que Deus realmente nos guarde, tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, que Ele seja conosco, para a glória dEle e para a nossa alegria nele. Quero terminar aqui, como nós sempre fazemos, dando 3 indicações de leitura para você que quer ampliar os seus conhecimentos, aprofundar os seus conhecimentos nesse tema, tá? 3 indicações. O que é teologia reformada, seus fundamentos e pontos principais de sua soteriologia, da editora Cultura Cristã, o livro do Sproul, excelente livro sobre o tema. Eu vou deixar esse aqui para o final. Justificação e Regeneração, do Charles Leiter, prefácio do Paul Washer, da editora Fiel, salvo engano, tá? E esse livro, preciosíssimo, do Sproul também, um dos livros mais preciosos que eu considero, A Verdade da Cruz, editora Fiel, onde basicamente ele apresenta pontos principais da única mensagem salvadora que existe, que é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Verdade da Cruz. Todos os livros, cada um do seu jeito, com as suas ênfases, eles falam sobre o nosso tema de uma maneira, obviamente, muito mais aprofundada. Certamente você será enriquecido
na leitura dessas obras, ok? Então, assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Agradeço muito. Quero só falar do próximo programa aqui, antes de dar os agradecimentos. Próximo programa, Deus permitindo, programa de número 95, Introdução à Doutrina da Graça Irresistível. Falamos um pouquinho hoje, mas depois nós vamos, Deus permitindo, no próximo programa, a gente começa a introduzir de uma maneira um pouquinho mais detalhada sobre esse assunto tão importante, tá? A doutrina da graça irresistível, uma introdução. Muito obrigado pela sua paciência. Compartilhe, comente, expresse suas dúvidas ali nos comentários. Na medida do possível, nós vamos buscar responder. É um prazer, uma alegria ter você como nosso aluno, professor, enfim, todos nós juntos aqui aprendendo aos pés do Senhor Jesus. Bons estudos para você, um grande abraço e que Deus muito abençoe. Até a próxima.